Seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre funções formadas de sequências de comando, porque o que acontece? De forma geral, e com uma certa frequência, a gente vai precisar de funções que requerem muitos passos para produzir os resultados necessários, né? Ou seja, as funções vão precisar de uma sequência de comandos para produzir o resultado que a gente queira, né? E uma das formas da gente implementar uma função assim é dessa forma aqui, ó, usando essa sintaxe, né, que aqui a gente tem os argumentos, né, da função, aqui a gente tem a expressão 1, né, ou seja, o primeiro comando, ponto e vírgula, né, o segundo comando, ponto e vírgula, assim por diante, né, até o comando necessário, e aqui a gente coloca o último comando, né, que vai ser o output, né, vai ser a saída que a função vai retornar para a gente. A gente vai ver um exemplo disso agora, em que a gente vai usar as funções expand e coefficient, né, para poder construir uma função que precisa de vários comandos, né. No caso, o exemplo que a gente vai tratar, né, é a função que encontra o coeficiente de x elevado a o coeficiente de xn, né, para o polinômio a mais bx elevado a m. Então, bora lá. Primeiro perguntar o que essa função coefficient faz, né? Ela dá o coeficiente de for, né, na expressão polinomial. E passado dessa forma aqui, com 3 argumentos, dá o coeficiente de forma elevado a n na expressão. Ou seja, basicamente dá o coeficiente associado a um x elevado a n, né? Então, aqui ó, a gente tem um exemplo, né, usando a função coefficient, em que aqui a gente tem um polinômio de segundo grau. A gente vai pedir então o coeficiente associado a x elevado a zero. X elevado a zero é 1, né? E a gente vê aqui, por expressão imediata, que o coeficiente associado é c, né? Mas a função coefficient dá isso pra gente, né? O coeficiente aqui, c, certo? Assim como se a gente pedisse, por exemplo, de 1 aqui, daria b, e 2 daria a, né? Se a gente pedisse 3, a gente vê que o polinômio vai até a ordem 2, né? Não tem ordem 3, então vai ser 0, certo? Então, enfim. Bom, agora que a gente tem a nossa função, que vai ser construída por uma sequência de comandos, em que a gente tem a função f, com os argumentos aqui passados em formato de padrões, né? Os argumentos n e m, a atribuição atrasada, e aqui a gente tem a nossa função, né? Que basicamente eu estou atribuindo ao símbolo temp, né, a expansão desse polinômio aqui, né? Em que a gente viu que a função expand vai expandir um polinômio nos seus vários fatores, né? E aqui a gente tem um polinômio a mais bx elevado a m. E aí eu passo o ponto e vírgula aqui, a função vai executar esse comando, né? E depois ela vai executar esse daqui, né? Em que aqui, ó, eu não coloco ponto e vírgula, ou seja, ela vai me passar esse output aqui, né? Que me dá o quê, né? No caso, o coeficiente do polinômio gerado por temp, né? Associado a x elevado a n, em que nessa função, então, a gente tem esses dois argumentos disponíveis para a gente controlar, né? O n e o m, né? Que estão aqui verdinhos, certo? Então, vamos definir a função. Pronto, função definida. Agora vamos passar os seus argumentos, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um argumento 3 e 13, né? 3 é o argumento aqui associado ao n, né? Ou seja, a gente quer então o coeficiente de x elevado a 3 do polinômio de ordem 13, né? Do polinômio aqui a mais bx elevado a 13. A gente vê então que a função f passa para a gente o coeficiente associado a x elevado a 3, né, do polinômio de ordem 13, certo? Que o coeficiente é esse aqui, né? Agora, repara que, embora a função ela fez o que a gente queria, ela tem um efeito ruim, que é deixar para trás alguns detritos, né? Como, por exemplo, a definição desse símbolo aqui temp, né? Então a gente tem esse símbolo aqui definido como um detrito da função que a gente construiu. De fato, se a gente perguntar para o matemático o que é temp, né, ele passa aqui para a gente que temp é esse polinômio de ordem 13, né, em que se a gente for inspecionar aqui, para ver o coeficiente de x elevado a 3, aqui, ó, tá aqui x elevado a 3, a gente vê que ele é de fato, né, isso daqui que a matemática tinha falado para a gente. Bom, então, de forma geral, esse exemplo ele é muito bom para ilustrar o seguinte fato, né? É mais eficiente a gente construir funções usando funções puras, né?
que são tipos de funções especiais na matemática que não requerem a criação de símbolos intermediários, ou seja, não vai poluir o nosso código, né, com criação de símbolos que a gente não precisa. Então, por exemplo, se fosse uma função pura aqui, a gente não teria o temp sendo esse polinômio, certo? A gente teria o símbolo temp livre ainda, né, sem definição. A gente vai ver na próxima aula sobre as funções puras, né? Mas, de forma geral, então, ó, muitas vezes é difícil formular funções multietapas mais interessantes de maneira legível sem criar variáveis locais, né? Isso, inclusive, é um problema a gente aprender a lidar com ele à medida que a gente vai aprendendo a criar funções de forma melhor, enfim, é algo a gente trabalhar aos poucos, né? E fazendo um paralelo a outras linguagens de programação, né, a gente tem que, nas linguagens de programação tradicional, elas vão resolver esse tipo de problema fornecendo construções conhecidas como subprogramas para isolar as variáveis locais, né, que são usadas para etapas intermediárias e depois são descartadas quando não são mais necessárias. E esses subprogramas também protegem suas variáveis locais contra a corrupção por comandos externos, né? A gente vai ver como construir códigos isolados, né, em que a gente vai ter definições ali locais que não vão interferir no resto do código, né? Ou seja, basicamente a gente vai ter um módulo de código em que as definições vão funcionar naquele código, mas não vão atrapalhar o resto do nosso notebook, né? E as definições não vão ser feitas globalmente. A gente vai ver isso direitinho em programação modular, né? Mas por hoje é só. Vejo você na próxima aula.